Olá, o Manhã no Ar está de volta, são 6 horas e 52 minutos. Nos últimos dias, a economia brasileira tem sido impactada pela greve dos caminhoneiros em todas as regiões do país. Se reconhece a legitimidade do movimento, mas os principais afetados são a população e o comércio, que fica com a demanda baixa. O cenário aqui em Manaus piorou, porque logo depois da greve dos caminhoneiros, a gente ainda teve uma greve dos rodoviários que continua acontecendo e que deixou a população sem ônibus e o comércio vazio. Para falar mais sobre o impacto dessas greves, os reflexos, nós vamos receber o presidente do Sistema Fé Comércio, SESC e Senac Amazonas, José Roberto Tadros. Bom dia, doutor Tadros. Bom dia. Doutor Tadros, vamos começar falando um pouquinho. Muita gente tem dúvida se toda essa movimentação já consegue ter um reflexo real no comércio, na nossa indústria, no nosso sistema aqui, né? É uma movimentação que já demora alguns dias e a gente quer saber que reflexo é esse que a gente já está sentindo e que não deveria estar acontecendo se não fossem essas greves. Com certeza, não é? Quando a greve se espraia, principalmente tem um efeito psicológico. Greve num país que, via de regra, a greve está estabelecida na Constituição desde que seja justa, e isso é analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho, cria um mal-estar, fundamentalmente num ano político como este que nós estamos vivendo. De maneira que o desabastecimento, a exportação dos produtos produzidos pela Zona Franca de Manaus e que são enviados para o exterior e para os centros consumidores do país, provoca esta retração. Aí você ali, como você bem o disse no seu introito, sobre, na sequência, a greve dos rodoviários que está provocando esse mal-estar e que foi considerado ponto facultativo hoje. Você imagina as perdas do comércio, porque o centro da cidade é um polo violento de atração de consumo e, como a cidade é a 7ª maior capital do país, a quantidade de pessoas diariamente que utilizam os coletivos gira em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200. Você imagine, esse 1 milhão e 200 não tem como se locomover dos bairros para o centro da cidade, onde o preço da mercadoria é mais barata, do produto final é mais barato. A gente costuma dizer que o feriado sempre é uma data, né, que muita gente aproveita para ir até o centro da cidade, para consumir realmente, né? Isso, infelizmente, foi completamente prejudicado por conta dessa paralisação de 100% da frota, né, doutor Roberto Tadros? Com certeza, não tenha dúvida quanto a isso, não é? Os prejuízos são muito grandes. O centro ficou vazio? Como é que foi essa reação a essa paralisação da frota ontem? Olha, eu estava fora de Manaus, eu fui ver obras em Manacapuru, mas as informações que me foram passadas é que efetivamente houve uma redução das vendas do comércio. Não é? O centro da cidade, quando há feriado, ele não é muito afetado, mas o comércio de bairro sim, porque normalmente são bairros onde tem muitos trabalhadores e os feriados motivam a que eles saiam às compras nos seus bairros. E houve realmente, afetou bastante, inclusive no que diz respeito ao aspecto psicológico. Doutor Roberto Tadros, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? O senhor foi reeleito nesse mês para mais um mandato na Fé Comércio e também é candidato à presidência da Confederação Nacional do Comércio, né? Você vê uma realidade positiva nesses anos à frente da Fé Comércio? Como é que tem reagido o nosso setor aqui em Manaus e de que maneira, por exemplo, a presidência da Federação Nacional poderia trazer benefícios aqui para a nossa cidade, para a nossa região? Pois não. Então, deixa eu lhe explicar. Primeiro, os estatutos permitem as reeleições sucessivas. Só é reeleito quem tem competência. Não é o meu caso, mas da diretoria como um todo. Então, nós temos um programa e um planejamento em que espraiamos as estruturas do sistema como um todo, Federação do Comércio, SESC, SENAC,
por todo o interior do estado e por toda a capital. Tudo isso, esse programa, esse planejamento, essas estruturas que se expandem, mercê de uma gestão correta, límpida, porque eu não sei se você sabe, primeiro, que as nossas instituições são privadas, não são públicas, muito menos paraestatais. 2, nós somos fiscalizados por uma auditoria permanente pelo Conselho Nacional, Conselho Fiscal Nacional, que tem 5 representantes do governo e só 2 do empresariado, CGU e TCU. Então, quando os recursos vêm para cá em quantidade e em profusão, é uma prova de que a gestão no Amazonas é absolutamente eficiente e honesta. Então, veja que hoje o sistema tem uma quantidade de obras entre grandes, médias e pequenas na ordem de 70 obras. E não só a gestão é eficiente, progressista, com visão de futuro, que, no que pese o estado do Amazonas, está na periferia do Brasil, porque tem lá os grandes centros econômicos do país, que você o sabe muito bem, estão localizados no Sudeste e no Sul. A gestão do Amazonas foi vista como tão eficiente, para você ter uma ideia, o SESC Amazonas tem o primeiro lugar em reservas financeiras em termos proporcionais. E o SENAC Amazonas, o segundo SENAC, com maior reservas financeiras, não obstante os investimentos permanentes, constantes e incessantes. Bom, e aí o Amazonas foi visto como com possibilidades reais para substituir o presidente que lá está há 38 anos e que também vem sendo eleito sucessivamente pelos seus pares, que, por último, pela ambição do poder, começaram a querer dizer que ele estava idoso, etc, etc, etc. Mas esses mesmos que estavam dizendo isso, foi os mesmos que votaram nele por unanimidade há 4 anos atrás. Eu estou vendo que a Confederação Nacional tem muito a ganhar com o amazonense na sua direção. E o que o Amazonas tem a ganhar com um amazonense na Confederação Nacional do Comércio? Você imagine que nós temos um interlocutor avançado para defender os interesses do Amazonas e elucidar fatos distorcidos de boa ou má fé, não é verdade? Então, e o Amazonas tem que ocupar o seu espaço na federação, não é? Porque, via de regra, nós amazonenses temos alguns fatores que nós precisamos paulatinamente ir eliminando, não é? E você veja que, ao longo do tempo, alguns pioneiros já o fizeram. Exemplo, Bernardo Cabral, que foi relator da Constituinte, derrotando Fernando Henrique Cardoso, que depois viria a ser presidente da República, e tantos outros, como Pimenta da Veiga, etc. Depois, Jefferson Pérez, que foi destaque em nível nacional. E tantos outros que vêm ao longo do tempo, mostrando que o Amazonas tem que sair deste estágio de complexo, não é? Que às vezes querem impingir a nós de que o nosso cérebro é menos desenvolvido do que de outras regiões, que algumas pessoas querem fazer isso, né? E essa timidez habitual, complexo de inferioridade, como se nós fôssemos cidadãos de segunda classe. Não o somos, muito pelo contrário. Grande parte desse território foi mantido por nós, não é? E esse território que corresponde a mais de 3 vezes a França,
que é o segundo maior território da Europa Ocidental, foi mantido por nós, empresários e comerciantes, principalmente comerciantes que mantiveram as nossas fronteiras, que durante muito tempo ficaram desguarnecidas e abandonadas aos cuidados de nós empresários. De maneira que eu não carrego nenhum complexo de inferioridade, vou enfrentar essa luta e nós temos reais condições de eleger um amazonense, sim, para a presidência da Confederação Nacional do Comércio. Doutor Roberto Tadros, só para a gente encerrar aqui agora, até pegando o gancho disso tudo que o senhor está falando, lá fora pensam muito que o Amazonas vive um pouco às custas do governo federal por conta dos incentivos, mas é justamente o contrário, né? A gente gera muita riqueza e gera muito dinheiro também para o governo federal, né? A gente consegue mudar essa ideia que os outros estados têm do Amazonas, de que a gente é, digamos assim, o primo que só recebe o benefício, mas que não dá nada em troca? Isso é possível de mudar, tendo um amazonense, por exemplo, num órgão importante, numa confederação importante como é a CNC? Com certeza que sim. E ao longo do tempo a gente vem dizendo isso. A primeira pessoa que disse isso foi o saudoso professor Samuel Benchimol, que disse que longe de o Amazonas ser um paraíso fiscal, ele era um paraíso do fisco. E hoje, 5 ou 6 estados são transferidores líquidos de recursos para a União, ou seja, contribuem mais do que recebem da União Federal. De maneira que isso é fácil de desmontar, isso é uma sofisma que não tem sustentação. A gente só precisa realmente ter uma voz lá para desmontar isso para a gente. Eu conversei aqui hoje no Manhã no Ar com o doutor José Roberto Tadros, presidente do Sistema Fé Comércio, SESC, SENAC Amazonas e agora um grande, digamos assim, postulante ao cargo de presidente da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio. Doutor José Roberto Tadros, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Ar e eu espero que a gente consiga realmente mudar essa mentalidade das pessoas lá fora, viu? Muito bem, com toda certeza. Já tivemos um exemplo aqui, agora recente, com a nossa Miss Brasil, não é verdade? É mais um exemplo, com toda certeza. Bom, a gente vai agora para o quadro Roteiro do Dia. A gente vai mostrar algumas exposições que proporcionam uma viagem pela arte, pela cultura amazônica. E o melhor, tudo de forma gratuita. Vamos ver. Que tiro foi esse? Virou até quadro. Aqui é inspiração crítica. A exposição leva o nome de Silêncio, mas a arte grita, salta aos olhos. Este casal se rendeu às obras. Tem tantas referências da infância, da música, né? Que faz a gente refletir, uma coisa que não acontece normalmente no dia a dia, trabalho, correria, né? Cruzar com tanta criatividade sempre merece um registro. Porque hoje em dia tudo a gente posta, né? Para mostrar que Manaus tem alguns programas muito light e que não precisa de dinheiro, porque eu acho que é o principal nesse momento de crise total. Esta exposição são de 2 artistas amazonenses. A exposição do Manaus Macaco e do Vanderlan Mota, que traz todas essas preocupações em relação ao mundo contemporâneo, à mídia de massa. Ele tem referências da arte pop, do cinema, história e quadrinho. O acúmulo que a gente fez com a quantidade, são quase 150 obras do Manaus, tem a ver com essa velocidade de informação e quantidade de informação que a gente vive no mundo atual. Os quadros estão na Galeria do Largo, que fica no Largo de São Sebastião. A exposição Silêncio vai ficar aqui até o dia 17 de junho. O local funciona de segunda a segunda, de 1h da tarde até às 7 da noite. Os prédios dos museus misturam arte e história. Aqui foi a casa do governador do Amazonas, Danilo Duarte de Matos Areosa, na década de 40. O passado é rico e o presente encantador. Andar sobre parte da história são urnas indígenas, descobertas durante uma escavação para saber
se por aqui tinha água infiltrada. Estamos falando do Paço da Liberdade, na rua Gabriel Salgado. Além de entrar pelos umbrais de um centro cultural, de um museu, você refletir, né? E é todo um trabalho terapêutico que o Museu da Cidade Paço da Liberdade oferece aos munícipes. Aqui foi a sede da prefeitura e hoje é também um local de exposições. O Paço está aberto de segunda a sexta, de 9 da manhã às 4h30 da tarde, sábado até o meio-dia. Em feriados e pontos facultativos, é preciso agendar. Os formatos são bem conhecidos. O artista usou as recriações dos peixes para se expressar. Essa exposição Piranhas, né, do artista Heliberto Barroncas, é uma exposição que retrata esse lugar, né, de como, na verdade, os animais, os objetos passam a estar nas vitrines, como isso é exposto. Então ele tenta criar aí um diálogo sobre esse lugar, né, da comercialização desses animais e de como isso muitas vezes termina caindo no cotidiano. Tudo isso pode ser visitado de graça, aqui no Casarão de Ideias. As exposições são mensais e funcionam de segunda a quarta, horário comercial, e de quinta a domingo, das 2h da tarde às 10 da noite. A arte e suas vertentes, da exposição para o cinema. Este aqui é o único aqui do centro da cidade. As cadeiras são dos cines da década de 60 daqui de Manaus. É um cinema como outro qualquer, com direito a ambiente climatizado e, claro, pipoca. O Cine Casarão funciona de quinta a domingo, né, em 3 sessões, de quinta a sábado, às 16h, às 18h30 e às 20h30, e domingo às 17h19. Então são 3 sessões durante a semana e 2 no fim de semana. O Casarão de Ideias fica na Rua Barroso, centro da cidade. E é só mais uma das várias opções de arte espalhadas aqui pela capital. E depois do intervalo tem as notícias do esporte, o fim de semana dos Bumbás e um passeio pela história da TV A Crítica, que amanhã completa 46 anos. A gente volta em instantes.